Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 163 Balestra do Cavaleiro do Lã. Pedaços soltos de pedra estavam espalhados pelas ruínas deste santuário. A escritura dos dragões podia ser vista gravada em suas superfícies, embora dificilmente discernível com a passagem do tempo. Na distante era das trevas, os elfos negros eram os criados dos dragões. Eles os consideravam como existências divinas. Até mesmo os textos sagrados que estavam escritos na linguagem dos dragões refletiam como tal. Sua história e cultura estavam profundamente enraizada em sua subserviência aos dragões. Mesmo um milênio mais tarde, eles ainda se consideravam humildes vassalos que não se atrevem a ir contra a vontade daqueles da raça do dragão. Ao redor do altar do santuário estavam os restos esqueletais de diferentes criaturas, algumas das quais eram os crânios dos humanos, empilhadas em montes. Niyan poderia imaginar como os chefes de pequenas tribos de elfos negros ofereciam a vida de várias criaturas em sacrifícios rituais aos dragões. Durante a Era da Governança Compartilhada, quando o reinado dos dragões foi finalmente derrubado, os elfos negros sofriam retaliação dos humanos, dos elfos e das outras raças por seus atos hediondos, resultando em um genocídio em massa que resultou em os elfos negros completamente desaparecendo do continente. Um grande número de suas tribos procurou refúgio no submundo isolado, mas muitos lugares no continente ainda continham vestígios de seu passado. Quando ele se aproximou do santuário, mais de uma dúzia de pedaços de pedra voaram do chão. Cada pedaço emitiu uma forte aura de escuridão enquanto os personagens gravados neles brilhavam com uma luz misteriosa. Baseando-se no conhecimento da língua do dragão, ele conseguiu decifrar o significado de alguns dos personagens, como o deus da destruição, os habitantes da escuridão remota, dimensão isolada do mal, mas achou difícil juntar todos. Apenas que tipo de mensagem eram essas dúzias de pedras flutuantes que tentavam transmitir? Ainda há restos de magia negra sobrando da Era das Trevas no santuário dos elfos negros abandonados. Depois de alguma interação cautelosa, você descobre que ele abre um portal para outra dimensão. Esta é uma mágica poderosa. Você silenciosamente medita consigo mesmo. Os elfos negros eram os criados dos dragões. O que essas criaturas desprezíveis fizeram neste lugar? Ao ler as notificações do sistema, do canto de seus olhos, Niyan percebeu de repente que os pedaços de rocha convergiam no centro do altar antes que um portal escuro surgisse lentamente. Sendo apenas alguns metros do portal, ele deu um passo prudente para trás quando surgiu. Onde ele levou ou se ele representava uma ameaça para ele ainda eram desconhecidas. Eu não posso correr nenhum risco. Conviction tinha muitos mapas estranhos que estavam repletos de perigo. Por causa da preservação de seu capítulo da coragem e capítulo da liberdade, ele decidiu firmemente renunciar a essa oportunidade. No entanto, assim como ele estava prestes a se virar, ele sentiu uma poderosa força de sucção puxando seu corpo. Seu rosto ficou com medo. Ele queria se retirar. Mas a força poderosa que veio do portal era simplesmente muito difícil de resistir. Niyan perdeu o equilíbrio. E, como a boca de um enorme demônio, o portal escuro o engoliu de uma só vez. Dentro da escuridão do portal, tudo ficou preto quando ele perdeu a consciência. Depois que ele foi puxado para dentro do portal, os pedaços de pedra suspensos no ar em torno do altar diminuíram lentamente. Perdendo a energia que os alimenta, eles caíram de volta ao chão. Nirvana Flame ficou offline? Sam voltou-se para Tang Yao e perguntou com um tom confuso. O nome de Niyan acabou de apagar em sua lista de amigos. Eu não sei, respondeu Tang Yao, parecendo tão confuso. Quando ele tentou enviar uma mensagem a Niyan agora, ele recebeu um prompt do sistema dizendo que o jogador não estava no mesmo mapa. Niyan poderia ter ido a um mapa inacessível por outros? Alguma coisa aconteceu com Nirvana Flame? Yao Yao perguntou preocupada. Seja o que for que tenha acontecido, eu tenho certeza que ele pode lidar com isso. Vamos continuar. A confiança de Tang Yao em Niyan quase se assemelhava à fé cega. O Império Viridiano era um grande e autônomo mapa composto por inúmeras e diversas zonas. Os jogadores podiam sussurrar uns aos outros enquanto eles estavam dentro do mesmo mapa, mas eles não conseguiram entrar em contato com jogadores de diferentes mapas, como o Império Satrim ou o território neutro dos gigantes. Se Tang Yao não pudesse contatá-lo, então isso significava que Niyan não estava no Império Viridiano agora. Mas como era possível? O Império era vasto e ilimitado e atravessava pelo menos várias centenas de quilômetros de distância. Porque eles ainda estavam na área central do mapa? Deixar suas fronteiras ainda exigiria 5 dias ou mais, mesmo com a velocidade de roteamento mais rápida. A outra forma era se teletransportar, mas o único lugar em todo o Império com um ponto de transferência que se conectava ao Império Satrim era Calore. Embora seu desaparecimento súbito tenha deixado o grupo perplexo, eles só poderiam suprimir suas dúvidas por enquanto. Agora, sua principal prioridade era limpar seus nomes vermelhos. Com o ligeiro aumento da produção de dano após atingir o nível 18, Tang Yao sentiu-se confiante em se mudar para mobs mais fortes. Então ele tirou a lista de coordenadas que Niyan lhe havia dado no dia anterior. Depois disso, partiram em busca de sapos escamados Elite. Não sabendo quanto tempo havia passado, Niyan recuperou a consciência lentamente. Ele estava deitado no chão. Um som agudo gradualmente tornou-se mais audível como ele sentiu pingos de chuva atingir o rosto, carregando um frio que parecia perfurar através de sua pele.
Um certo pensamento o sacudiu em sobriedade quando ele rapidamente se sentou e revirou sua bolsa. Depois de ver que o capítulo da coragem e o capítulo da liberdade ainda estavam lá, ele soltou um suspiro de alívio. Você descobriu o reino ilusório dos Dulans. Quando ele viu a mensagem do sistema, ele entendeu que ele estava em um mapa de busca instanciado. Ele se encontrou em uma vasta região selvagem. O céu acima dele estava escuro e sombrio. Uma garoa constante caía sobre a terra, e o vento assobiou alto, carregando um arrepio de outro mundo. Depois de examinar, Ni Yan percebeu que esta era uma área selada. Ele não poderia usar um pergaminho de retorno para sair. Havia vários cavaleiros cavalgando com horríveis cavalos de guerra esqueléticos vagando pela região selvagem. Eles usavam trajes completos de armadura negra e carregavam lanças de 3 metros de comprimento. No entanto, o que mais se destacou foi o fato de que eles não tinham cabeça. Ni Yan entrou no stealth antes de aproximar-se lentamente de um deles. Cavaleiro sem cabeça, mortos-vivos, nível 30. Saúde, 1200. Tarefa 1 mate 20 cavaleiros sem cabeça. Pergunto-me o que acontece se eu morrer aqui neste mapa. De qualquer forma, não quero descobrir, mas esses cavaleiros sem cabeça não serão fáceis de lidar. Com sua força atual, matar um monstro bem acima de seu nível era realmente uma tarefa muito difícil. Ele abriu o site oficial para procurar informações sobre esses cavaleiros sem cabeça, mas para sua consternação, nada surgiu. Ele soltou um suspiro abatido. Por enquanto, ele não tinha escolha senão deixar o assunto e descobrir um jeito. Como suas próprias estatísticas estavam faltando severamente, ele só poderia tentar descobrir o ponto fraco do monstro. Depois de pensar um pouco, ele decidiu investigar as coisas. Ele se aproximou pela primeira vez dentro de 70 metros de um cavaleiro sem cabeça, depois tirou sua balestra. Empregando o mesmo método que ele usou em Agmota Mud Wetlands. Ele dispararia no chão perto do cavaleiro sem cabeça para ver se seria ou não alertado. Desta forma, ele poderia descobrir o range de seu Agron. Depois de observar o cavaleiro sem cabeça por um tempo, ele notou que seus movimentos eram bastante desajeitados, especialmente quando tentavam se virar. Wash, wash, wash. 3 flechas atingiram o chão a 30 metros do cavaleiro sem cabeça. De repente, reagiu, levando seu cavalo esqueleto a 20 metros em direção do som. Sua poderosa velocidade de carregamento lançou um turbilhão de poeira. A velocidade explosiva deste bastardo é de pelo menos 120 ou superior. Quem sabia que esse monstro desajeitado realmente avançava a tal velocidade ao descobrir um inimigo? Ni Yan quase saltou de susto. Ele rapidamente ativou Swift Retreat e se afastou na distância. Com um range de Agron de cerca de 35 metros e uma velocidade de carga de 120, o cavaleiro sem cabeça definitivamente não era o tipo de monstro que ele poderia enfrentar em um confronto direto em seu nível atual. Ele olhou para o cavaleiro sem cabeça de longe, cada vez mais irritado. Quanto mais rápido a carga do inimigo, mais bônus seria prejudicado. Com o cavaleiro sem cabeça sendo tão alto acima de seu nível, ele descobriu que havia a chance de ser morto em um único hit. Depois de não conseguir descobrir um inimigo, o cavaleiro sem cabeça ficou em pé por um momento antes de pedir ao seu cavalo que voltasse. Como um morto-vivo, suas articulações eram extremamente rígidas. Portanto, ao se virar, seus movimentos eram lentos e difíceis. Vendo o cavaleiro sem cabeça lutando para se virar, Ni Yan de repente teve uma ideia. Ele circulou atrás dele e usou o mesmo método que antes para provocar ele. Depois de 10 minutos de disparos para descobrir qual o range do Agron do cavaleiro sem cabeça foi por trás, ele finalmente conseguiu confirmar que era apenas cerca de 3 a 4 metros, muito menor do que era o da frente. Além disso, mesmo que ele o alertasse por trás, levaria anos para que ele voltasse o cavalo para encará-lo. Ni Yan sorriu fracamente. Agora, isso seria muito mais fácil de lidar. Agarrando a balestra na mão, ele disparou contra o cavaleiro sem cabeças. Put put put, 3 flechas atingiram o cavaleiro sem cabeça. Menos 26, menos 29, menos 31. 3 danos flutuou acima de sua cabeça. Ao ser atacado por trás, os cavaleiros sem cabeça incitou que seu cavalo se virasse. Ao ver isso, Ni Yan, naturalmente, não ficaria imóvel. Ele circulou constantemente em torno dele, repetindo seus movimentos enquanto ele atirava por trás. Não importa como o cavaleiro sem cabeça se movia, não conseguia se virar diretamente para Ni Yan. Tudo o que podia fazer era mudar continuamente. Do começo ao fim, nunca conseguiu descobrir a posição de Ni Yan. Com sua baixa inteligência, simplesmente não fazia ideia de como responder. Put put put, put put put. Ni Yan disparou um fluxo interminável de flechas no cavaleiro sem cabeça. O dano contínuo causou a queda da sua saúde. 3 minutos depois, finalmente desabou no chão. Tarefa 1 mate 20 cavaleiros sem cabeça. Progresso, 1/20. Perfeito. Ni Yan caminhou para coletar os itens que o cavaleiro sem cabeça dropou. 2 prata e um plano danificado que foi preenchido com vários diagramas. Modelo da balestra do cavaleiro do lã. Partes, 1/10. Requisitos. Ferreiro avançado. Balestra do cavaleiro do lã, sublendário. Requisitos. 800 força. Propriedades. Ataque 307 a 327.
30% de taxa crítica, mais 100 de dano de fogo, explosão de 5 disparos. Peso, 56 libras. Restrições: ladrão, paladino, guerreiro. Nunca pensei que seria um modelo de arma sublendária. As propriedades são incríveis, Ni Yan exclamou interiormente. No entanto, o requisito de peso de 56 libras e 800 força era bastante intimidante. Ele provavelmente não seria capaz de equipar até o nível 60 a 70. Então, se eu colecionar todas as 10 peças, eu poderei criar uma balestra sublendária? Ele examinou os materiais necessários para criá-la. 10 troncos mágicos de pau-brasil de alta qualidade, 3 cristais de fonte de fogo de alta qualidade, 3 veias ouro negro encantada, 3 runas encantadas e um extrato de essência de fogo. Ao ver os materiais listados, Ni Yan ficou sem palavras. Os troncos mágico de pau-brasil de alta qualidade e os cristais fonte de fogo eram um pouco mais fáceis de encontrar, mas eram caros porque eram materiais preciosos. Quanto às veias ouro negro encantada, runas encantadas, ou qualquer material que tivesse a palavra encantada no prefixo de seu nome para esse assunto, era extremamente difícil de encontrar. Quanto ao extrato de essência de fogo, era um item das lendas. Em qualquer caso, em sua vida passada, ele nunca havia encontrado isso de nenhuma maneira. Mesmo que ele pudesse encontrar todos os materiais necessários para elaborar a balestra do Cavaleiro do Lã, ele não seria capaz de equipar isso em seu nível atual. No entanto, ele poderia coletar todas as peças do modelo agora mesmo, e descobrir uma maneira de forjar mais tarde.